salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, dessa vez eu irei destrinchar mais sobre a invisibilidade do homem comum na sociedade atual, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o homem está valendo o que ele tem para praticamente toda a sociedade, né? Mas principalmente as mulheres, né? Quer dizer, ele vale o carro que ele tem. Se ele não tem, ele é negligenciado. Se ele tem moto, ele tem validade para a sociedade. Já falei por inúmeras vezes, né? Se você quer ganhar o respeito dessa sociedade atual, medíocre, ao qual a gente vive nos tempos atuais, realmente tu tá se desvirtuando, né? Enfim, pessoal, eu acredito mesmo que o homem ele precisa ter um autorrespeito assim, muito elevado. Por quê? Porque hoje em dia o que se cultiva aqui no Brasil é justamente não só o de respeito, mas também a desvalorização da figura masculina. Por que eu estou dizendo isso? Porque os homens já são excluídos de qualquer tipo de ações. Não que eu queira isso, não que eu considere isso correto. Para mim, o certo era que houvesse um equilíbrio entre gêneros, né? Mas hoje em dia isso essa questão está tão desvirtuada que chega até a ser bizarro, assim, chega até a ser assim, eu acredito que pode tá uma situação assim irreversível. É isso que eu estou querendo dizer, né? Mas assim, enfim, a gente está num país assim mais feminista, ginocêntrico, né? E isso acaba causando disrupções, desequilíbrio, entende? Nas relações, de uma maneira geral, né? Que eu acredito que não acaba não trazendo assim questões saudáveis, né? Mas enfim, a gente vê que o homem comum, ele é invisível. Se ele não tem o que proporcionar, se ele não tem o que oferecer, inclusive, pessoal, a maioria dos moradores de rua são homens. Vocês sabiam disso? A maioria dos moradores de rua são homens, né? Não é todo mundo que está preparado para essa conversa aqui que eu tô falando, né? Porque é muito polêmica, né? Mas é isso, pessoal. Cada vez mais o homem está valendo o que ele tem. Então há uma descartabilidade do homem na política, nas instituições gerais. A voz da mulher, ela tem muito mais assim, ela é muito mais ouvida, ela tem muito mais alcance, né, do que propriamente a do homem, né? Se o homem for acusado falsamente, as instituições tendem a acreditar nela sem querer ouvir a oposição, desde que ele não venha enfim, se ele não tiver gravado, por exemplo, esquece, ele já vai ser culpado, a não ser que ele prove o contrário, compreende? Então é isso, pessoal, é isso que é esse ponto. É lógico que trazendo esses pontos aqui eu sou tido como se fosse chato, né? Mas a verdade tem que ser dita, independentemente se venha a incomodar ou não, né? Agora, estou falando aqui para o meu público, não estou falando aqui para gente que não curte o meu canal. Gente que não curte o meu canal quer afastamento, né? Quer afastamento, sempre é muito simples, né?
Então, pessoal, não é só nessa questão, né? Não é somente nessas questões de carro, né? Ah, porque o homem tem que ter isso, tem que ter aquilo, enfim, pessoal, é isso. São várias cobranças para o homem que eu entendo que são assim. Isso advém de uma sociedade, né, corrompida, mas, pessoal, se essa sociedade atual não é exemplo, né, por que você tem que segui-la? Né? Por que você tem que seguir o que os outros dizem, não que a sua intuição lhe diz? Compreende? Porque hoje em dia as pessoas estão tão amarradas umas às outras que elas não conseguem questionar o status quo atual, né? Ah, não, esse assunto é muito chato, porque esse assunto é relevante, não, porque tá tudo normal, se tá tudo normal para ti, ok. Mas o que eu vejo é isso, que cada vez mais o materialismo tem ganhado mais notoriedade e o Brasil é um país que não é rico, hein? Não é rico. O Brasil é um país que não é rico, mas mesmo assim as pessoas tendem a acreditar, né? As pessoas tendem a acreditar que o correto é que se avalie os outros pelo que ela pode proporcionar, né? É esse o ponto, né? Se você não pode proporcionar uma viagem, um luxo ali, uma joia, não, tem que ser considerado liso, tem que ser considerado isso, aquilo, né? Enfim, essa sociedade atual quer o tempo todo te pôr numa caixa, né? Mas elas não, mas quanto mais, né? Tem até uma frase, né? Se eu não me engano é de George Orwell, né? Que diz o seguinte: quanto mais a sociedade vive imersa na mentira, por assim dizer, em mentiras, mais ela tende a se opor àqueles que dizem a verdade, né? Compreende? Então é isso. Não seria assim a frase corretamente, né? Mas é esse o ponto, né? Porque as pessoas hoje em dia estão tão mascaradas, estão tão imersas em falsidades que elas, quando elas veem a autenticidade de uma pessoa, elas já têm uma aversão, já tem uma cara de nojo assim, mas essa que é a verdade, né? Hoje em dia as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? É esse o ponto. O que eu vejo é que o homem está cada vez mais valendo o que ele tem. Se ele não tem o que oferecer, então ele é descartabilizado, ele é negligenciado, ele é escanteado, né? E para quem assim, eu não vejo valor, eu não confio que minha percepção, eu não confio o que os outros têm, né? Ou provavelmente eu me aproximo de uma pessoa, de pessoas, no caso, pelo que elas são. Eu tendo a acreditar nisso, mas a maioria tende a te avaliar pelo que tu tem. E quando tu não tem muito a oferecer, elas simplesmente se afastam, elas não querem saber de ti, né? Então, assim, eu tendo a acreditar, eu tendo a alterar aquela frase, né? Não é que ninguém liga para você, ninguém liga para o homem, compreende? E não é todo mundo que estará preparado para essa conversa, porque isso aqui é polêmico que eu estou dizendo, né? Não é todo mundo que está preparado para essa conversa, né? Mas assim, também não é todo mundo que irá entender, né? Porque aquela pessoa que já é rica, que já é milionária, assim, para ela tanto faz, entendeu? Para ela tanto faz. Mas também tem gente que é milionária que já está consciente do que está acontecendo, compreende? Será mesmo que a gente tem que se basear por questões supérfluas ao invés de questões mais espirituais? Compreende? É esse o ponto. É sobre isso que se trata, né? Então, pessoal, é notório que
Enquanto tu não tem o que, enquanto o homem não tem o que proporcionar, não tem o que oferecer, realmente ele é descartabilizado. É lógico que a gente tem que aceitar esse tipo de realidade, mas também a gente necessariamente não é, necessariamente a gente não tem que convergir com isso que é diariamente pautado, que é imposto, que é visto pela realidade, né? A gente não tem que se basear por isso, a gente tem que se basear por questões maiores, né? É isso que eu entendo, né? É lógico que o que eu estou dizendo aqui irá incomodar a sociedade atual, que é muito materialista, mas a verdade tem que ser dita, mesmo que ela seja, bastante inconveniente, né? Então, de uma maneira geral, a gente vive em um país assim que é ginocêntrico, que prioriza uma cultura mais misândrica, né? Mas, enfim, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, mesmo que seja inconveniente, né? Mas é isso, pessoal. Mas é isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.